Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Tijolo a Tijolo. Neste espaço discutimos empreendedorismo, ideias inovadoras e, olha, pessoas que conquistaram o sucesso tijolo a tijolo. Antes de anunciar a minha convidada de hoje, já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, me ajuda que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Sem mais delonga, eu sou Gisele Marques e hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar o poder da liberdade sensual, sexual, que pode transformar a sua vida e a sua carreira. Diretamente de Londres, a Fit Gram, Andrea Sunshine. Seja muito bem-vinda! Primeiramente, eu quero agradecer esse convite maravilhoso, dizer que eu estou muito feliz dessas suas novas conquistas. Você sempre teve, assim, né, guardada num ladinho do meu coração muito especial. Sempre torci muito por você e estou muito feliz de você ter alcançado, de você ter ido tão longe, não tão longe ainda quando você ainda irá, né? Com certeza. Esse é o Obrigada. tijolo a tijolo. Tijolo a Ainda vai tijolo. construir muita coisa aí, né? Vamos falar sobre coisas picantes nesse Venha. episódio? Me conta o seguinte, vamos começar. Conta um pouco sobre a sua trajetória para os nossos ouvintes. Cara, que parte da trajetória, porque são tantas trajetórias, né? Bom, vamos falar da trajetória do momento, né? De como tudo aconteceu nos anos pra cá. Eu viralizei, fiquei famosa por pela fitness, né, primeiramente, e na sequência me tornei um ícone da liberdade sexual, das polêmicas. E isso foi me fazendo muito bem, porque para uma mulher na minha idade, né, que eu já tenho mais de 50, você encontrar, novos atalhos para a felicidade, né, e se sentir muito bem resolvida com isso e segura, foi realmente para mim uma nova descoberta e autovalorização, né, autorreconhecimento. Porque a juventude foi bárbara, com todos os altos e baixos que todos temos, mas ela não me deu tanta satisfação e tanta validação, né, de ser a mulher que eu sou hoje, como a maturidade. Então é uma fase, assim, muito legal que eu estou passando, aprendendo diariamente também, porque a gente tem que aprender, né, porque você acorda famosa, viralizada no mundo todo, e leva tempo para você entender o que está acontecendo, né? A ficha vai caindo aos pouquinhos, mas está sendo uma experiência assim muito encantadora, aonde eu tenho tido coragem de ser quem eu realmente sou, não por não ter tido coragem antes, mas agora é tudo diferente, né? Porque agora eu sou uma pessoa pública. Antes eu tinha coragem de ser quem eu era, mas para o meu meio. Quem me conhece sabe que eu sempre fui autenticidade pura. Nunca tive meia palavras, eu sou o que sou e ou me ama ou me odeia. Mas agora eu não falo mais para o meu grupo de amigos, que é seletivo e limitado. Agora eu falo para o mundo todo. Eu tenho seguidores do mundo inteiro, né? E os feedbacks que eu recebo, tanto de homem ou de mulher, de jovens, de pessoas mais maduras, né? De como isso tudo, que a minha vida faz a diferença na vida das pessoas, que eu transmito força, incentivo, estimulação, inspiração, com toda essa história de verdade, né? De ser realmente quem eu sou, é uma trajetória para mim, assim, maravilhosa. Então, você sempre foi, assim, aquela pessoa que nunca pensou no que o outro ia te criticar. A sua forma de vestir, a sua forma de ser, a sua forma sempre foi uma forma muito autêntica. E falando sobre isso, como é que foi essa questão aí, de se tornar a vovó fitness tão conhecida mundialmente? Como é que foi isso? Cara, foi a primeira entrevista que eu dei, né, que foi feita por um jornalista britânico, que eu nem acreditava que realmente era uma entrevista, achei que era mais uma cantada, né, o cara já estava me observando há muito tempo.
e eu sempre observando ele, e eu achei, bom, vai rolar um clima, mas o clima foi mesmo a curiosidade de saber quem é aquela mulher que malha feito um animal. Porque o meu nome lá fora é Beast, eles me chamam de Beast, né, o animal. E trocamos, assim, uma ideia rápida, me dá teu WhatsApp, eu sou jornalista, gostei muito, né, da tua história, não sei o quê, vou te mandar umas perguntas e vou publicar. Eu falei: "Ok". Só que eu não estava levando muito a sério isso, Deu muita achei atenção, né? não, achei que fosse só uma maneira dele ter meu WhatsApp e, de repente, me chamar para sair, bonitão. E aí esqueci dele, uma semana não tive mais contato, não vi, esqueci completamente de tudo. Aí, uma semana depois eu acordo, de madrugada, mania de checar o telefone rapidinho antes de, né, de fazer o que você vai fazer quando acorda de madrugada. E eu vi o telefone cheio de notificação, pensei logo na família. Falei: "Pô, alguma coisa aconteceu". Aí quando eu fui passando tinha uma mensagem dele: "Você é um fenômeno, você está viralizado em mais de 50 países. Aqui segue alguns links". Aí eu fui abrindo New York Times, Washington Post, não sei o quê, Connected, eh eh África, Portugal, Inglaterra, Espanha, Portugal. Falei: "Cara, isso deve ser alguma E pegadinha". qual era a matéria, assim? Era sobre o quê? Era matéria sobre, fitness. Minha primeira matéria, cara, nem eu me lembro. Ah, ele abordou como porque ele via a quantidade de novinhos que ficava à minha volta ali querendo me ajudar na hora da malhação, né, querendo participar ali comigo e morder um pedacinho, né. E eu era muito assediada por os rapazes novos, mas eu não curto. Todo mundo acha que eu curto. Eu acho lindo um corpo sarado, messita, entendeu? Mas a imagem messita me prepara para um coroa, porque é deles que eu gosto. Sempre foi assim. Desde menina jovem, eu sempre me atraí pelos homens mais maduros. E isso gerou um certo interesse desse jornalista também. Para apimentar mais ali a reportagem, Porque você eles vivem acha? de pimenta, né? A mídia, ela vive de pimenta. Seja lá a entrevista que você der, no fim das contas, eles colocam o que eles quiserem. E já foi postado, já não tem mais volta. Ou você fica triste, ou você aplaude, sorri, se prepara que vem mais assim, igual. Falando em pimenta, Hum. me fala uma coisa, como é que foi essa história de você treinar no cemitério? Eu sempre treinei no cemitério, eu Sempre? visito todos os cemitérios do mundo, adoro cemitério. O daqui nem tanto, porque eu não me sinto segura, né. Mas os cemitérios da Europa, já fui em cemitérios da Europa inteira. O meu preferido é o de Londres e o da Noruega. E eu sempre treinei no cemitério. Eu faço cardio, eu faço bike, já chego com a minha bike, e às vezes eu levo pesos, e dependendo da época eu treino mesmo. E como eu sou influencer e a gente está sempre filmando tudo que a gente faz para postar, eu decidi fazer essa filmagem pela primeira vez. Nem achei que eu fosse usar, porque eu achava que era uma coisa muito privada minha. Mas ficou tão legal, eu gostei tanto do que eu vi, eu achei assim tão original. Quem é que treina no cemitério? Andréa Ninguém, Sunshine. só você. Andréa Sunshine treina no cemitério. E eu ia treinando e conversando com o povo lá, entendeu? Porque para mim eles estão mais vivos do que os vivos. E eu me sinto muito bem do lado deles. Então eu pedi dá licença, montei minha cabaninha ali com os meus pesos, meu tripé e comecei a filmar e postei no meu Instagram. Choveu de jornalistas, porque eles ficam atrás do que eles acham interessante que eu posto para eles fazerem algum tipo de matéria. E essa foi realmente a matéria do século, eu acho. É, com certeza. E viralizou no mundo todo de novo, porque várias coisas que eu faço viraliza. E é por isso que eu fiquei famosa. Por você ser autêntica, né?
É, E falando sobre isso, você é uma pessoa que tem 500 e poucos mil seguidores, né? Atingir essa marca realmente é uma marca histórica, não é todo mundo que consegue. não. É. Então, até curto prazo, né, que E você do mundo começou. todo, né? E o Porque tem mundo gente que tem inteiro. milhões no Brasil. E o mundo inteiro. E aí, você sempre muita sensual, muita sensualidade, muita sexualidade. Me conta um pouco como é que foi essa entrada sua no OnlyFans. Explica um pouco sobre essa plataforma que muita gente acha que é só para Cara, sacanagem. eu já tinha OnlyFans, já tinha feito OnlyFans antes da fama. Porque eu sempre fui muito ligada em novidades, né? Em atualizações. E para mim era mais uma mídia social. Então eu fui tentar entender. E aí eu comecei a fazer pesquisa quem são as pessoas famosas que têm OnlyFans. E comecei a ver que tinha muita popstar com OnlyFans, como Madonna tem, como grandes nomes da cena pop internacional tem, escritores têm OnlyFans. Então tem de tudo ali, né? E aí eu fiz o meu perfil. Só que quando eu fiquei famosa, eu falei, bom, agora vai dar uma bombada, porque, né, para você ter fans no OnlyFans, você tem que ter uma divulgação, você tem que ter um marketing. Porque como que uma pessoa vai te achar? É um amiguinho aqui, outro amiguinho ali, ok, mas aí você não faz dinheiro. Você precisa alcançar uma marca grande de fãs para você lucrar. E aí eu fui fazendo. E aí eu comecei a receber pedidos. Quanto que você quer numa calcinha usada? Eu falei, ok, $500. Comecei a receber dinheiro por uma calcinha, $500 por uma calcinha usada. Nem usava as calcinhas. Queriam da sua calcinha? Queria minha calcinha. Aí me pediram meia. Meia! É, meia dessas Meia arrastão, ligas, meia. mas usada. Eles queriam chulé Queriam um da cheiro. meia. É, calcinha usada, só queriam também cheiro, né? O que 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 eles mais? vão fazer? Conta. Conta mais curiosidade. Cara, aí eu fui fazendo. E outros pedidos, assim, meio bizarro, né? Porque tem uns pedidos também bizarros que, claro, que eu não aceitei. Mas sutiã, calcinha, que mais? As meias usadas. Mas você tinha que fazer alguma coisa? Você tinha que ficar Ou então pelada? eles me mandavam um presente, mandavam eu usar Na e hora? fazer uma foto ou fazer um vídeo curto para eles, né? Porque o OnlyFans tem uma lista de presentes também, que você linka no Amazon. Então, eles entram no teu link e vai saber o que você gosta. E já tem o link das coisas que você quer. Sextoy, por exemplo, calcinha, lingerie, seja lá o que for, iPhone, o que você quiser, o link. O cara, se quiser, ele paga, ele compra e envia, né? Porque já é tua conta do Amazon, o Amazon já sabe até para onde enviar. Caramba, Então, Pedro. é só ele pagar na hora e aí eles mandavam roupa, fantasia, de empregadinha. Mas Então, aí você tinha que fazer uma cara, foto, fazer eu fazia vídeo. foto, ou então fazia um vídeo. E é na hora, assim? Como é que Não, não é explicam? na hora, não é simultâneo o negócio. Você faz um vídeo curto e você coloca o preço do vídeo que o cara só abre se pagar. Ah, não tem uma assinatura, então, né? Não, eles têm uma assinatura, eles têm que ser membro da tua comunidade OnlyFans. Mas para receber conteúdo pelo inbox, porque você tem a tua página pública, Tá. que aí você posta besteira. Eu posto praticamente quase que tem no meu o que tem no meu Instagram, só que um pouquinho mais apimentado, né? Porque o Instagram não aceita determinados conteúdos e o OnlyFans não tem nenhuma censura para nada, Pra nada. para nada. Nenhuma restrição. Não, não tem. É por isso que ele ficou tão popular, porque o mundo do entretenimento adulto, ele perdeu a receita para os artistas que faziam, né, como o filme pornô, porque entrou a internet. Hoje em dia você assiste filme pornô de graça. Eu assisto, adoro filme pornô. E 5 minutos ele para, é o de graça. Aí você tem que escolher outro mais 5 minutos. Então tem gente que vive de vídeo pornô como eu, de assistir, de graça.
Então, as meninas que fazem não recebem tanto dinheiro quanto há 20, 30 anos atrás, quando a indústria movimentava uma grande soma de dinheiro. Hoje em dia, o OnlyFans faz isso para elas, porque elas estipulam os valores dela, paga quem quer, e elas ali começam a fazer dinheiro. Tem gente fazendo milhões, porque aí também tem que virar full-time, OnlyFans, whatever que eles chamam. Explica essa enquete que você fez, aproveitando esse gancho do OnlyFans, que você estava buscando um novinho, um namorado de aluguel. Isso foi uma ideia para dar uma apimentada, porque eu tava tão Ociosa. emocionada com essa coisa do OnlyFans, né? Me pagando por isso, me pagando por aquilo. Umas besteira, que, né? Uma meia, uma calcinha. Que eu falei, cara, vou dar uma apimentada, vou ver como é que o público recebe isso. Eu vou alugar um novinho gostoso para fazer uma parceria comigo. E vou jogar no meu Instagram para fazer uma Polemizar. triagem, né? Uma competição entre eles. E quem tiver mais likes, eu escolho para fazer a parceria comigo. E aí eu tive milhões. Todo mundo queria. Todo mundo queria, do mundo todo. Aí o negócio começou a ficar muito engraçado, porque deu certo, né? Todo mundo engajou na causa. E eu ficava o dia inteiro conversando com eles. Mas antes de conversar, eu dizia: olha, o papo começa lá, você tem que se inscrever lá. E quando você estiver inscrito lá, você me manda o link, ou continuamos pela própria plataforma do OnlyFans, ou a gente continua por aqui, mas você tem que ser um associado. Aí eu comecei a ganhar muito dinheiro, porque todos queriam fazer parceria comigo, e todos fizeram a inscrição. E aí eu ia trocando ideia com um e outro e escolhi alguns, porque não dava para escolher todos, né? Era muita gente. Aí eu escolhi, parece que 10, aí de 10 caiu para 5, aí de 5 foi a votação. E aí era engraçado, porque eles perguntavam assim, qual que você gosta mais? Aí eu dizia que eu gostava mais do moreno. Aí o outro que fazia a votação lá, né, o meu público que votava, ai não, André, mas o louro é muito mais gato. Você gerou uma interação, né, entre as pessoas. E aí ficou mano a mano o moreno com o louro. O louro é um modelo que até ficou bem famoso por minha causa no OnlyFans. E hoje em dia ele está solo, fazendo bastante dinheiro, porque ele realmente vestiu a camisa. Eu não vesti a camisa. O OnlyFans ele faz parte. Faz parte de um dos seus business. Mas ele não é, eu não sou full-time atriz OnlyFans, ou nem sei como é que eles chamam aí no mercado nacional quem faz o OnlyFans, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você saiu também, várias matérias suas viralizaram. Uma delas foi que você já estava com 800 homens, que você já fez sexo com 800 homens. Conta sobre isso, assim. Eu fui entrevistada por um jornal britânico, a pauta era como é que é a sua vida sexual depois do divórcio. E aí eles abordaram um pouco o processo traumático do meu divórcio e a minha liberdade sexual depois de ter me curado do divórcio, né? Porque teve um momento de luto ali. E aí eu tive algumas decepções logo no início do divórcio com relacionamentos, o qual me levou a pensar que é melhor eu entrar para curtir do que ficar sofrendo, né, na expectativa de refazer a minha vida emocional e sair desse traumático divórcio e entrar logo no relacionamento, o qual não aconteceu, porque eu tive só frustrações, e aí eu engatei na diversão. Falei, vou agora aproveitar esses sites de relacionamento, vou ver quem tem de melhor ali e vou sair, vou jantar todo dia de graça, né? E se me der na telha e eles forem interessantes, eu levo pro abate, fico com a pele linda e next, o próximo. Só que isso virou um vício, porque o site de relacionamento, ele vicia. Eu tive o meu tempo de vício, mas eu ainda tenho amigas que chegaram depois de mim e ainda estão viciadas. Saem todo dia. Todo dia tem date. Não tem nem mais tempo para sair com a amiga. Porque, eu vou ver o fulano, eu vou ver o ciclano.
todo dia tem. Então, essa coisa deu muito certo desses sites, pelo menos para as mulheres solteiras que estavam um pouco Para se divertir, entediadas. né, para se É, divertir, né. e é isso, durou bastante tempo. E na entrevista é o processo do divórcio até o dia de hoje, na data da entrevista. Aham. Falei: "Porra, são 18 anos". Aí eu fiz uma matemática rápida junto com a minha filha. Minha filha, você lembra? E ela A falou: filha. "Porra, mãe", falei: "de 3 a 5 por semana, quanto é que deu em 18 anos?". Aí ela me veio com um número lá, que ela fez a matemática dela, eu nem fiz, deixei ela fazer. Ela falou 720, que foi a primeira matéria que viralizou. Aí ela falou: "Porra, mas 720". Eu falei: "Ah, minha filha, 720, 220, 1020, tá tudo certo, vamos jogar esse número e pronto". Aí eu respondi a matéria lá da jornalista, 720, e todo mundo ficou meio chocado, porque uma garota jovem que tem uma vida superativa sexual não é não chama atenção. Ela pode falar que teve 2.000 homens, chama atenção. Mas de uma vovó chamou. E aí viralizou os 720, que foi essa matemática de quantos homens por semana eu tinha o meu encontro através do aplicativo, e multiplicado por esses anos todos, gerou essa soma que viralizou. E passado algum tempo, outros jornalistas de outro veículo de comunicação também britânico queriam uma atualização desse status, né. E eu falei: "Já teve uma atualização, já se passaram alguns meses, já aumentou 80. Então fechamos em 800". Aí bum, viralizou de novo. E saiu em todas as televisões que você possa imaginar do mundo inteiro, saiu na Índia, Claro, saiu na imagino. Alemanha, saiu no Brasil aqui em vários programas de televisão, não me recordo quais, mas acho que a Record, saiu na Record, saiu na Jovem Pan, enfim, saiu na UOL, saiu em Na vários. verdade, a nossa sociedade ela é muito, eh, ela se faz muito de puritana, mas Eu chamo isso de hipocrisia. você vê que esses tipos de assunto é que viralizam, é que giram milhões, né. Então, assim, é uma coisa muito hipócrita, porque a sociedade ela te veste de um jeito, você tem que se vestir daquela forma tradicional, você tem que se os seus filhos serem assim, assado, só que o conteúdo que elas consomem É são o esses. inverso É o do que inverso elas total do que elas defendem. pregam. É. Falando sobre família, como é que é a sua relação, já que você é tão polêmica, sexual, sensual, com a sua família? Olha, levou um tempo para elas processarem, né, tanto que eu tive muito tempo o sumiço de todo mundo da minha mídia social. Eu não tinha mais like de filho, eu não via mais conteúdo de filho, meio que estava restrito, bloqueado. Eu não interagiam comigo, porque tinha um pouquinho de, não sei se é vergonha a palavra certa, mas elas não ficavam muito confortáveis vendo a mãe dela bombando no mundo todo e distribuindo sensualidade, liberdade sexual, então isso incomodou um pouco. A mais nova foi a primeira que entendeu tudo, porque é um pouco mais moderna do que as demais. E me dava maior apoio e tinha orgulho de me mostrar para os amigos, coisa que as outras, Deus me livre, se fulano souber disso. Ai, mãe, bloqueia fulano, bloqueia ciclano lá das suas redes sociais, a mãe do meu marido, a irmã de não sei quem, O que que bloqueia, eles não vão quero que falar? eles. O que eles vão Aí eu falava pensar? assim: "Filha, eu posso até bloquear porque você está me pedindo, mas se eles forem no Google, eles vão encontrar tudo isso. Então é só para dar um trabalhinho maior para eles, porque impedir deles descobrirem fica mais difícil, né, porque tá no Google, não tem como esconder". Mas ainda assim eu segurava um pouco a onda. A do meio é a que menos fala, não quer saber de nada, não se mete em nada, não dá palpite em nada, mas hoje, no momento atual, todo mundo entendeu que aquilo foi o funcionamento do que se transformou no hoje. Hoje eu sou uma mulher, ainda que essa liberdade tenha caído mal para alguns,
né? Porque sempre tem mais gente para apontar do que gente para elogiar, né? Porque eles não querem ver por trás da lente, né? Uma história, como é que tudo aconteceu, como que você chegou aqui, da onde que você Qual a veio, sua qual a origem? sua origem, entendeu? E entender que isso é uma conquista, tem muito, tem muito mais pessoas para te condenar, para te julgar, né? E hoje, depois de ter passado a nuvem da desinformação, né, que começaram a entender mais quem é essa mulher de verdade, eu tenho muito respeito. E não fazer aquele pré-julgamento, né? Exatamente. Porque a sua história começa com uns 13 anos, né? Você tendo que trabalhar, ir ao mundo, ter a sua jornada. Então, Muito muita jovem, gente não sabe, responsabilidade. na verdade, o que está por trás do outro, né? Então, ao invés de apontar, é muito importante você saber como é que é a história da pessoa, né? E conta um pouco da sua história aí. Com 13 anos, você teve que desbravar aí esse mundo, É, uma eu família nasci, conturbada. é, eu nasci numa família muito rica. A minha avó era um ícone da minha avó, acho que é a minha salvadora, né? Eu tenho todo o DNA dela. Ela era um ícone da época dela, porque ela fazia tudo que ela não podia, e com gosto. Ela era executiva nos anos 50, 40. Não tinha Nossa, uma nem mulher tinha executiva ninguém naquela. nessa época, com certeza. Ela era CEO dos Correios. Não Caramba. sei como entrou, não me pergunte. Não tive essa oportunidade de entender essa história. Ela morreu antes de me explicar. Mas ela é um símbolo para as mulheres da família. Ela andava de cavalo, com as pernas abertas, de calça. Ninguém usava calça. Ela fumava charuto, cachimbo, jogava pôquer, tinha amante. Ela era do curris, cara. Você se inspirou nela? Eu me inspirei nela, cara. Uma mulher forte, guerreira, construiu tudo, sabe, através do esforço do trabalho dela. Não veio de família rica, ela que trouxe a riqueza para a família, praticamente. E era feliz. O importante dela é ser feliz. Ela tinha consciência de que a vida é passageira e ela fazia o melhor que ela podia enquanto ela tinha vida, né? Então ela não se preocupava com a vizinha, que não falava com ela porque taxava ela de uma mulher diferente da época. Promíscua, né? E o ato dela, assim, de mais louvor para mim foi quando ela admitiu para o marido dela: eu tenho um amante, você a partir de amanhã você sai daqui para ele entrar. Jura? Desse Porque jeito? porque nós vamos nos casar, ele me faz muito bem, ele faz massagem nos meus pés. Isso, ela contava tudo pra você? As histórias que eu ainda alcancei. E naquela época ela era muito respeitada, então o meu avô saiu para ele entrar. E a minha vida foi mais com amante que virou marido depois, e virou meu avô postiço, né, que chamava na época. E eu tive, assim, convivi mais com esse marido dela do que o meu próprio avô. Só que ela morreu, ela já era bem velha, né? Porque eu nasci, eu acho que com 5 anos ela morreu. E o meu pai herdou. Só que meu pai, como ela, também tinha uma paixão pelos jogos de azar, só que não era tão bom quanto ela. Ela era, assim, de acertar na loteria toda hora, jogar no cassino, toque de Midas. Tudo que ela botava a mão, o negócio prosperava. Mas meu pai não tinha esse mesmo, essa mesma magia, e ele foi perdendo tudo. Então, quando eu cheguei aos meus 10 anos, o patrimônio já estava todo delapidado, e as dificuldades começaram a surgir. E aí saímos de um bairro bom, fomos para um bairro mais ou menos, aí do bairro mais ou menos fomos para o menos ainda, até que as coisas ficaram bem difíceis e eu, com 13 anos, me senti na responsabilidade de fazer alguma coisa. E foi quando eu arrumei meu primeiro empreguinho, que foi entregando prospecto de imobiliária, tua área, no Sinal, que naquela época era assim que vocês trabalhavam. Não Era. tinha internet. Era prospecto no Sinal. As menininhas de uniforme, eu botava aquele uniformezinho, um bonezinho, e ia lá distribuir. Era o único emprego que aceitava uma menina de 13 anos.
porque emprego nenhum, não dava emprego para. Então, trabalhava no fim de semana e tudo que eu ganhava eu levava para casa, porque eu também não tinha com o que gastar com 13 anos. O que você precisa? Nada, né? Você tem casa, tem teto, tem roupa, tem comida, não precisa de nada. E aí eu comecei a ficar muito responsável, porque eu ia vendo o quanto que aquele pouco que eu trazia para casa Fazer diferença. resolvia tanta coisa, sabe? Tirava aquele semblante de preocupação dos meus pais. Eu via mais sorriso. Mas, independente, né, dessa área do trabalho, que eu fiz por onde, que ajudei muito, a vida inteira eu ajudei meus pais, até minha mãe morrer, eu vivia numa família muito conturbada, porque havia muito conflito entre meu pai e minha mãe, por causa da diferença de idade, acredito eu, porque amor existia, mas tinha muita diferença de idade. Minha mãe casou com 18, me teve com 19, meu pai já tinha 45. Então, quando a minha mãe começou a se encontrar, né, ter mais maturidade, ter mais independência, trabalhar fora e etc., o meu pai já estava muito cansado, né? E naquela época era diferente da época de hoje, né? Que as pessoas mais maduras ainda frequentam lugares, vão para festas, se sentem jovens. Não, meu pai era velho mesmo. Ele queria paz, gostava de ver televisão só. E a minha mãe adorava, era uma bailarina, foi bailarina do Teatro Municipal, inclusive, dançou com Ana Botafogo, com Lígia Azevedo, Cristina Martinelli, que são ícones da época do balé clássico, conhecidas pelo mundo todo, porque viajaram o mundo todo levando o balé brasileiro para o mundo. E adorava dançar. Então, eles começaram a ter muitos conflitos, porque minha mãe queria ir para a rua, ele não queria. E aí começou muita briga, porque ela ia mesmo, contra a vontade dele. Queria nem saber, Ela chegava batia a lá. porta e ia embora. Quando voltava, a porta estava trancada. Não podia entrar, eu que tinha que ajudar ela a entrar pela janela, assim, sabe, uma história. E aquilo foi me fazendo mal, porque ela foi ficando mais forte, querendo mais, ele não podia dar, e aquilo trouxe muito conflito, muita discussão, muita toxicidade, muita briga mesmo, xingamento, sabe? E para uma criança isso não é o ideal. É, isso é péssimo. Chega um momento que você quer, te faz muito mal, né? Você quer É. sair daquele ambiente, né? Não, e você acaba ficando uma criança agressiva, porque eu era uma criança agressiva, eu cresci na agressividade. Então você só pode transmitir o que você recebe. E o amor era esse, era agressivo. O amor que eles tinham para mim, que existia, mas vinham de uma maneira debilitada. E a criança ela não consegue entender e filtrar e tirar o melhor. Ela absorve tudo. Então eu fui uma criança muito complicada, agressiva, e acabei sofrendo muitos abusos sexuais também, mas muitos. Você escuta que eu fui abusado uma vez. Eu devo ter sido abusado 800 vezes, vamos dizer assim, Caramba. né? Mas por Um número familiares, nunca, estranhos mesmo, estranhos? estranhos mesmo. Pai de amigas, vários pais de amiguinha, coleguinha, que deve acontecer muito no dia de hoje, entendeu? Só Como é que você que, lidou com isso, assim? eu só soube lidar com isso quando eu fui mãe. Porque aí eu precisava externar isso, porque eu tinha 3 filhas. E eu morria de medo que elas passassem por isso. E passaram. Porque você chega à conclusão que todo mundo, a infância é um abuso total. Quando não é o físico, o sexual, é o psicológico. As crianças sempre passam por esse risco de serem abusadas. E foi aí que eu comecei a falar. E aí acabei também ouvindo, porque gerou uma naturalidade no assunto, que não é um assunto natural. Até hoje existe muito tabu, né? As crianças, elas às vezes não conseguem externar isso por causa de vergonha. Eu vivi diante de muita culpa, porque como acontecia várias vezes, eu achava que a culpa era minha. Só que quando você é criança, você não sabe trabalhar isso. Então você cresce uma criança culpada, se torna uma adolescente problemática, e depois que você começa a entender que você não tem culpa. Porque quando você é criança, você não pode ser culpada por nada. Você é manipulada, né? E aí eu
comecei a liberar mais isso, inclusive eu estou escrevendo sobre isso. O meu livro é bem sobre isso. É a cura através da liberação dos seus traumas, né? Que aí eles deixam de ser traumas para serem fortalecimento. Porque você ter coragem de tocar em feridas tão Tão profundas, profundas né? É. é uma conquista também. E aí eu acabei tendo a oportunidade de ir para fora do Brasil, que em primeira mão foi meio traumática, mas eu não vou abordar essa parte aqui, porque senão ninguém vai querer ver o livro. Você foi Tem para que ficar uma suspense. você foi para Amsterdã, em primeiro lugar? Não, eu primeiro fui para Espanha, da Espanha eu fui para Amsterdã, e aí acabei casando lá, Sozinha? sozinha. E aí conquistei uma família, trouxe minhas filhas do Brasil para a Holanda, né? E construí uma família. E a minha caçula nasceu na Holanda, é holandesa. E eu tive uma nova oportunidade, porque mesmo com todos os problemas e obstáculos, os traumas, né, que eu fui desbravando e eliminando do meu caminho, todos esses obstáculos, eu encontrei uma vida que me trouxe muita, muita abertura de horizonte, porque eu era, né, tinha uma vida numa província, num bairro, nunca tinha saído do país, isso abre qualquer mente de... E foi a Holanda, que é um país muito livre, que não te condena a nada, você pode fazer o que você quiser, tanto que a droga é liberada, a prostituição é liberada, ninguém vai para cadeia por isso e aquilo, trabalha, paga através do trabalho, entendeu? Ninguém sustenta um criminoso. Se o crime é brando, você vai trabalhar tantas horas lá no garimpo, no curral, na plantação, pagou aquilo, você está liberado, você não tem mais crime. Então é mais uma reabilitação pelo trabalho, através do trabalho, do que o custo que um prisioneiro dá para ficar comendo às custas do governo. Não, tem que trabalhar para comer, Que é o certo, que né? é o certo, né? É o certo. E essas coisas foram abrindo meus horizontes, porque, porra, o criminoso trabalha, né? Ele se reabilita, porque realmente se reabilita, existe essa grande chance de uma reabilitação. A prostituição não é vista como um crime, porque aqui no Brasil é crime. Não sei se ainda é, mas na minha época era. As meninas na rua trabalhando eram presas, porque não pode comercializar seu próprio corpo. Uma loucura, né? A droga não é liberada. Tá, estatisticamente falando, a Holanda, o consumo é muito menor do que todos os outros países que não são liberados as drogas. Eu vejo por Londres. O consumo de drogas em Londres é assim, porra, a tia do mercado do caixa usa droga. A avó do meu amigo, você chega na casa dela, tá usando droga. Entendeu? Tipo assim, um exemplo. Não tô dizendo que é a avó do meu amigo. Aham. Mas, assim, é muito comum. E em Amsterdã, Holanda, que é um país que é mais liberado, já não é. Porque é fácil, não atrai curiosidade. O proibido é muito mais, né, Então você se emocionante. sentiu assim, ali naquele lugar, você se sentiu assim, esse é o meu lugar. É, É onde eu quero morar, é onde graças eu a quero Deus eu cresci trabalhar, lá. onde eu quero crescer. E aí você fincou a sua base lá em É, Amsterdã. E é. tudo começou por ali. Tudo começou por ali. Eu tive 2 casamentos em Amsterdã, que eu saí de um, depois de algum tempo eu engatei em outro, que foi o homem da minha vida, o qual eu fiquei bastante tempo junto. E depois eu já estava muito bem na fita, muito bem organizada, e comecei a desbravar o mundo. Eu morei em vários países do mundo. Eu morei em Sydney, morei em Dubai, morei na Noruega, morei na Espanha, morei em Amsterdã, moro em Londres. A minha vida se tornou uma sequência de novas histórias e novas culturas em outros países. Isso também ajudou muito a mente, que já era curiosa da liberdade, né? Até mesmo, talvez, pelos vícios de infância, vai saber, né? Porque uma coisa acaba levando a outra. Mas o melhor disso não foram as dores, e sim, toda hora eu bato, e sim o que eu consegui, o resultado de tudo isso, né?
que foi essa transformação de uma mulher que é bem resolvida, que não tem nada para dizer para ninguém, que não tem que dar. Eu sou altamente independente, eu não preciso de homem nenhum para me bancar. Há mais de 20 anos eu luto sozinha. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou tia, eu sou avó, eu sou madrinha. Eu ajudo todo mundo que eu posso, que precisa, que eu acho que merece, entendeu? E isso me fez ser essa pessoa que hoje em dia eu sou apaixonada. E como é que você busca seu equilíbrio, assim? Porque diante de um furacão que você é, quando você deita lá no seu travesseiro, Medito, como é que você medito medita? muito. Sou muito espiritualizada, muito. Eu sou tão espiritualizada ao ponto de acabar de escrever esse livro e começar a escrever um outro livro só a respeito do processo, do propósito, de tudo que eu aprendi através da minha evolução espiritual. Porque foi ela que me segurou nos momentos mais difíceis da minha vida. Porque foram muitos, muitos. Eu tive muitas puxadas de tapete. Mas eu sempre caía em pé e sorrindo. Porque eu sempre tive a força do meu lado espiritual, que a vida inteira esteve comigo. E só foi potencializando e crescendo. E essa questão do corpo? Você sempre se valorizou muito, sempre se preocupou muito com o corpo, né? Tem até uma reportagem que você comia 150 ovos por dia. Agora eu tô comendo 450 por mês. Não, agora eu dei uma parada porque os exames deram, assim, maneira na proteína. Nunca imaginei que um dia eu ia passar por isso. Mas agora eu tenho que dar uma maneirada com a proteína, porque eu ingeri tanta proteína nesses anos todos que agora eu preciso diminuir Você para sempre não teve, entrar em ácido úrico. Olha só, você sempre teve um acompanhamento para o sempre. seu objetivo. Como é que foi isso? Você sempre quis ter um corpo perfeito? Você já participou até de fisiculturismo, já ganhou prêmios com isso, né? Já. Conta um pouco sobre isso. Eu comecei a malhar, eu tinha 15 anos. Eu namorava um deus grego. Coisa mais linda que eu já tive na minha vida. Ele já era bem mais velho que eu. Ele tinha 18 ou 19, eu com 15. E ele era muito ligado ao fisiculturismo. E eu não queria fazer feio, né? Eu era magrela, muito magra. Eu tinha peito. Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito nisso, né? O cara é o cara. Então eu comecei a malhar com ele e adorei, porque eu comecei a ver a transformação que o meu corpo foi sofrendo. Eu era raquítica e eu comecei a ficar com formas. Então aquilo, poxa, melhorou muito a minha autoestima, Autoestima. né, que eu não tinha muito. Eu sofria muito bullying, porque eu era magrela, então era ratinha, magrinha, magrela, mordida de marimbondo. Era tanto bullying que eu andava assim, sabe, bem mal resolvida, com vergonha do meu corpo. E a malhação, ela foi trazendo isso. E de lá para cá eu nunca parei. Depois do divórcio, foi o que me tirou da depressão, né? Porque quando a ficha demorou para cair um pouco, mas quando ela caiu, eu fiquei meio sem chão, né? Perdi o homem da minha vida. Achei que ele ia ser eterno, que eu ficaria com ele para o resto da minha vida. E aí eu foquei em muitas horas de treino para sair daquele vício de pensamento negativo, e eu joguei tudo nos treinos. E aí eu comecei a treinar 6, 7, bati o recorde de 8 horas de treino sem parar. Sabe, tipo assim, Guinness, né, na minha cabeça. Eu ia entrar pro Guinness uma hora qualquer daquela. Porque 8 horas, quem é que treina? Eu conheço vários atletas de pontas, mas ninguém consegue treinar 8 horas, pesado, sem parar. Aquilo foi me alimentando de uma Endorfinando, maneira né? que eu não consegui, eu viciei. E aí eu fui convidada. Porra, tu malha muito, você não quer fazer parte do nosso time? E nananã. Eu falei, ok, como é que funciona? Ah, vai lá ver a gente no domingo. E aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, me encontrei, porque era todo mundo muito focado no corpo, nas poses, sabe? Em tudo que era relacionado a essa indústria. E as viagens, todo mundo super saudável, na comida, na dieta. E aquilo foi me trazendo um novo conceito de vida, que era o fitness. E aí eu fiquei no fitness
focadíssima até a pandemia. Aí, quando chegou a pandemia, todo mundo teve que se afastar. Eu fui mais uma. E aí eu parei de competir. E logo depois da pandemia veio a fama. Então aí já veio a influência de uma mídia social. Começou por isso, pelo fitness? Foi o fitness, né? Porque foi isso que me aproximou desse jornalista, os meus treinos. E aí, com a criatividade jornalística, que eles vivem disso, veio essa coisa de que, pô, os gatinhos estão sempre olhando a coroa, né? Então, isso apimentou a entrevista que era do fitness, do treino, de quantas horas, né? De como eu levava esse estilo de vida, mas aí associou a curiosidade e a atração que os jovens têm pelas coroas e continuam tendo, e não é só porque eu sou gostosa, não. Porque tem mulher que não é tão gostosa, ou que não é tão sarada, ou que não é tão cuidada, bonita, whatever, que elas também têm seus garotinhos. Porque tem esse fetiche do jovem pela coroa. E às vezes é uma coroa tipo que você diz, cara, eu não acredito. Mas pode ser até gorda, né? Pode ser gorda, magra, maneira, preta, branca. A mais caidinha possível. Não importa. Se elas quiserem, elas têm o gatinho dela. E gatinho mesmo. Bonito, gostoso. Entendeu? Claro que ele não vai abrir para o mundo. Vai ser um segredo, mas não importa. Na hora que fecha a porta, são os dois que estão ali juntinhos. Entendeu? Com certeza. Tem para todo mundo, né? Tem para todo mundo. Falando em fetiche, você com 800 gatinhos ou gatinhas, né? Porque você... Tudo junto. Homem e mulher. Homem e mulher, bissexual. Né? Não quer saber se é homem ou mulher. Conta uma coisa mais bizarra que já pediram para você fazer. Assim, tem alguma? Que pediram para eu fazer? Teve um que foi assim que eu não fiz. Porque falei, cara, até me deu assim, sabe? Me deu um refluxo de prazer. Eu falei, não vou. Não vou porque preciso ter um limite em algum lugar. Né? Também não posso. Você acha que o sexo tem limite? Cara, tem que ter. Tem que ter. Porque existem duas vertentes. Um é a fantasia. Essa não tem limite. Você pode fantasiar o que você quiser, mas é fantasia. E você pode externar em palavras na hora do ato. Ok. Pode ser a mais bizarra possível. Mas outra coisa é você colocar em prática. Existem coisas que você não pode colocar em prática, que são mentais. Como? O quê? Como você tá na hora de uma loucura sexual e você pensar numa menina bem jovem. Eu jamais faria isso, porque isso para mim é pedofilia. Mas na hora de uma sensação sexual, isso pode passar pela sua cabeça. Já passou pela minha, mas é fantasia. Eu jamais faria isso na realidade, entendeu? Ou então ter uma orgia, mas uma orgia mesmo, entendeu? Tipo assim, um festival eletrônico. Todo mundo ali já passou pela minha cabeça, mas eu também não faria. Entendeu? São coisas que você pode alimentar na hora que você está excitada, mas que você não coloca em prática, porque você tem seus princípios. Entendeu? Só que os doentes não têm esses princípios. E o que já te pediram? Mais bizarro? O mais bizarro, eu vou botar assim, um bizarro nojento. Para fazer o tal do caviar. Ei? O que seria um caviar? Eu tenho que explicar o caviar, gente. Vocês me desculpem, né? Mas eu sou uma mulher verdadeira, eu falo a verdade. Cara, o caviar é o homem que tem tesão por fezes. E esse seria o caviar? Tem tesão Já por te fezes. pediram isso? Tem uns que querem comer. Já me pediram. E já me ofereceram dinheiro alto por isso. Inclusive, eu tenho uma amiga que eu fui conversar com ela e ela já fez programa na vida, né? Hoje em dia ela é bem-sucedida, uma empresária mas assim, quando era jovem, ela fez. E aí eu fui conversar com ela, eu falei, cara, você já trabalhou no business, né? Isso acontece muito. Fiquei assim, curiosa. Aí ela falou, amiga, eu comprei várias casas cagando. Eu falei assim, como assim? Eles pagavam para me ver cagando. E eu fui coletando dinheiro. Essa casa em Copacabana, essa casa em Ipanema que eu tenho, foi tudo cagando. Aí eu falei assim, nossa, que massa, você ganhou dinheiro cagando.
Ela falou, pois é, enquanto vocês ganham dinheiro, né, fazendo outras coisas, eu ganhei dinheiro cagando. Além do caviar, qual foi o outro bizarro? Ai, gente, deixa eu ver aqui. Já pediram pra você, tipo, uma cintaralha, assim? Fazer o quê? Colocar cinta e comer? Ah, já. Inclusive, já comi. Acho mó tesão. Não tem problemas. Não tem Se o problema. cara gosta. Não, porque eu não defino a sexualidade, entendeu? Por seus. Não seria opções, pelos seus desejos, pelo prazer que você tem. Se você tem prazer, você é homem, você tem prazer com sexo anal, você continua sendo homem para mim. Você não mudou. Agora, se você se envolver com outro homem e você se apaixonar, e você casar, e você tiver um relacionamento, aí sim você pode ser caracterizado como um homem sexual. Mas se você está com a sua mulher, com a mulher que você ama, entendeu? Que você tem cumplicidade e liberdade sexual para falar do que você quiser. E tudo é um experimento. Gostei, faço. Não gostei, para. Se você tiver prazer, não tem problema. Eu penso assim, entendeu? Então, essa coisa para mim é tabu. Sabe? Ah, porque o homem não pode botar um dedo. Ah, porque não pode chupar um dedo. Tabu. E a maioria que diz que não faz, faz. Que já é outro detalhe também. É o detalhe, né? Entendeu? Mas isso é vergonha do que os amigos vão falar, do que a sociedade vai falar, do que a sociedade pensa. Porque o prazer não tem sexo, não tem homem, não tem mulher. Entendeu? Tem que ser livre. Tem que ser livre. Se você está com vontade, se você se sente à vontade com a pessoa, por que não? E eu acho que é uma tesão, cara, uma mulher com cinturão. Eu, ainda mais com esses músculos, tudo fica. Gente, estamos chegando aqui, terminando o nosso programa. Me conta uma coisa, quais são os seus próximos passos? O que você pensa aí? Qual é a Andréia? Cara, eu tô assim bem focada nesse livro porque eu me descobri, né? O livro era para ser um conto, porque foi assim, uma jornalista do New York Post, que hoje em dia ela tá até fazendo um solo, ela falou que ela queria escrever um livro para mim, né? Ela queria ser a editora, a editora que chama, né? E escrever o livro para mim. E aquilo me deu uma abertura, porque eu sempre escrevi, a minha vida inteira escrevi, mas eu escrevi para mim, tanto que eu tenho coisas escritas de anos atrás. E eu fiquei muito interessada com essa proposta dela e comecei a escrever. E ela falou, você faz umas 100 páginas e aborda isso, babá. Só que aquilo dali desenvolveu em novas coisas e já tem 300 páginas e ainda nem acabei. São vários capítulos. Então, eu estou muito focada nisso, porque eu acho que desses capítulos, outros capítulos surgirão. Porque ali eu estou falando de capítulos em resumo. Mas depois eu posso escrever, abordar cada capítulo com profundidade. E vai ficar muito legal. Então, esse é o projeto do momento, que é escrever. E eu estou trabalhando para jornais, né? Escrevendo para jornais, como colunista lá fora, que são coisas até que eu não tenho nem tornado público, porque eu entrei numa vibe que quanto menos souber, menos estraga. Entendeu? E, então, hoje em dia, tudo meu que surge é surpresa. Então, o seu próximo capítulo aí é o seu livro. Próximo capítulo. Então, fiquem ligados aí. Quero agradecer a audiência de vocês. E, olha, fique ligado no nosso capítulo aí. Próximo capítulo de Andréia Sunshine, que vai ser esse livro. Provavelmente vai ser polêmico. Então... tem que ser polêmico hashtag, né? Porque se não for polêmico, não tem nada a ver comigo. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio e fique com a gente porque é tijolo a tijolo, gente. Obrigada. Quero agradecer a audiência aí, espero que vocês tenham gostado. Segue lá, meu Instagram, Andréia Sunshine com 2 E.